Boa noite. Boa noite. Como era esperado, a agência de classificação de risco Moody's rebaixa a nota do Brasil. O governo diz que a decisão não altera o comprometimento com o ajuste fiscal. A oposição culpa Dilma. Engenheiro da Odebrecht diz que fez obra no sítio frequentado por Lula a mando da empreiteira. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reage a pedido de deputados para investigá-lo por repasses da jornalista Miriam Dutra. Na Câmara, Cunha antecipa votações e inviabiliza análise de processo que pede sua cassação. Evo Morales reconhece derrota em referendo e não poderá concorrer a um quarto mandato na Bolívia. Mais uma agência de classificação financeira rebaixou a nota do Brasil. Depois da Fitch e da Standard & Poor's, a Moody's foi a última das grandes agências a tirar o selo de bom pagador do país. A nota caiu de Baa3 para Ba2. Na prática, a agência tirou do país o selo de bom pagador e sinalizou ao mercado que pode rebaixar a nota novamente no futuro. Isso mostra que o Brasil não é um local seguro para investidores. Em nota, a Moody's afirma que o rebaixamento foi motivado pela perspectiva de deterioração dos indicadores de dívida brasileira em um ambiente de baixo crescimento. Além disso, a agência destacou os problemas políticos que dificultam os esforços de consolidação fiscal e acabam adiando as reformas estruturais. Em nota, o Ministério da Fazenda afirmou que a decisão das agências de classificação de risco de rebaixar a nota de crédito do Brasil não altera o comprometimento com o ajuste fiscal do governo. Na semana passada, o ministro Nelson Barbosa anunciou o corte de mais de 23 bilhões de reais no orçamento da União. O texto diz ainda que o governo vem buscando aumentar receitas com a recriação, por exemplo, da CPMF. A nota informa também que o governo vai enviar ao Congresso, em abril, uma proposta de reforma da Previdência. E a repercussão do rebaixamento na nota do Brasil no Congresso Nacional foi imediata. O senador Aécio Neves, presidente do PSDB e uma das principais lideranças da oposição, afirmou que o governo da presidente Dilma Rousseff é irresponsável na condução da política econômica e disse também que o atual governo não tem capacidade para fazer as reformas necessárias. A responsabilidade por esse rebaixamento não é de nenhuma crise internacional, até porque ela não existe. É exclusivamente das irresponsabilidades, dos equívocos do governo brasileiro. Não consegue sequer o apoio da sua base para reformas estruturantes. O presidente do Senado, Renan Calheiros, foi na mesma linha do Tucano. Ele disse que o rebaixamento deve-se à indefinição sobre temas fundamentais. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, precisa, de uma vez por todas, dar uma resposta com relação à tramitação da CPMF e à tramitação de outras matérias que o governo considera fundamentais. Já a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, disse que o país vive uma crise semelhante à das décadas de 1980 e 1990, quando o Brasil era governado pelo PSDB. Mas os efeitos hoje para a população são muito menores do que foram naquela época, que nós não tínhamos proteção social naquela época, não tinha o salário mínimo corrigido por valor real, nós não tínhamos o Bolsa Família. Agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Semana sim, semana não, eu digo aqui no Jornal da Gazeta que enquanto não se der um jeito na pindaíba do governo, a crise não passa. O governo gastou demais e agora, com a recessão, arrecada pouco. A dívida do governo cresce sem parar. Agora, com a volta da confusão política outra vez, há ainda menos chances de dar um jeito nas contas do governo, de controlar o déficit. Se a dívida cresce a perder de vista, os credores pedem juros mais altos para emprestar dinheiro para o governo, o que aumenta os juros na economia inteira. Se a dívida cresce, cresce o medo de calote, o que faz o dólar subir, o que já fez a inflação subir e pode fazer mais. Se a dívida cresce e causa toda essa confusão, o empresário não investe, pois não sabe o que vai ser do futuro do país. A coisa já estava feia, até porque o governo não sabe o que fazer, nem quer mudar muito. Agora, a política vai ajudar a piorar o tumulto outra vez. Por quê? Primeiro, porque voltaram a estourar os escândalos quinzenais da Lava Jato. Segundo, o PSDB, os tucanos, vão lançar uma campanha de rua e nacional pelo impeachment.
Terceiro, a parte do PMDB, que é de oposição a Dilma Rousseff, vai criar confusão e paralisia no Congresso. Eduardo Cunha, por exemplo, outro dia sofreu uma derrota por causa de Dilma Rousseff. Vai se vingar ainda mais e ameaça para colocar em votação leis que estouram ainda mais as contas do governo. Quarto motivo, o próprio PT é contra as mudanças que a presidente quer fazer para dar uma arrumadinha nas contas do governo, tal como a contenção de gastos e a reforma da Previdência. Se nem o PT vai votar para presidente, difícil imaginar que o resto do Congresso vote a favor. Quinto, o povo não vai ficar mais satisfeito neste ano, pois o desemprego está aumentando cada vez mais rápido e a inflação não está caindo. Com esse clima político, social, econômico, judicial e policial, vai ser difícil aprovar alguma coisa no Congresso para melhorar as contas do governo e o país. Voltando ao começo, enquanto não se resolve isso, a crise segue feia. Boa noite. O Senado aprovou agora há pouco o projeto de lei que muda a participação da Petrobras no pré-sal. O texto revoga a obrigação da empresa em participar com pelo menos 30% da exploração, como prevê a lei atual. No entanto, mantém a preferência da estatal nas operações. O projeto agora segue para a Câmara dos Deputados. Os defensores da proposta destacaram as dificuldades financeiras atuais da empresa, sem condições de investir como operadora única nos campos de águas profundas para exploração de petróleo e gás natural. Já os opositores ao projeto afirmaram que a iniciativa resultará na entrega das riquezas do Brasil ao controle das multinacionais. Pesquisa CNT-MDA mostra que mais de 2/3 dos brasileiros acreditam que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff são responsáveis pela corrupção na Petrobras. O Instituto também fez um levantamento sobre a avaliação do governo. De acordo com a pesquisa, em outubro do ano passado, 9% dos entrevistados avaliavam o governo como bom. Em fevereiro, este número subiu para 11,4%. O levantamento mostra ainda que houve queda na avaliação negativa. Em outubro passado, 70% dos entrevistados consideravam o governo ruim. Agora são 62,4%. A pesquisa também mostrou que 9 em cada 10 entrevistados acompanham ou já ouviram falar sobre as investigações da Operação Lava Jato. Quase 68% dos entrevistados acreditam que Dilma é culpada pelo escândalo de corrupção na Petrobras. E para 70%, o ex-presidente Lula também é culpado pela corrupção na estatal. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas em 136 municípios. A margem de erro é de 2,2 pontos. O publicitário João Santana, marqueteiro de Lula e Dilma, que foi preso ontem, deve prestar depoimento amanhã. Ele falaria hoje, mas a Polícia Federal remarcou. Segundo a Folha de São Paulo, João Santana deve revelar a existência de Caixa 2 em campanhas que realizou no exterior. E deve alegar que os pagamentos de 7,5 milhões de dólares feitos pela Odebrecht para ele no exterior não têm relação com campanhas brasileiras. João Santana fez as duas campanhas de Dilma, a de Lula em 2006 e do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, em 2012. No exterior, fez campanhas em Angola, El Salvador e Panamá, países em que a Odebrecht obteve contratos. Para os investigadores da Operação Lava Jato, os recursos depositados para João Santana pela Odebrecht foram desviados da Petrobras. Segundo o jornal O Globo, João Santana omitiu do imposto de renda suas empresas no exterior por 5 anos. Ele só teria retificado a declaração em novembro do ano passado, após investigações da Lava Jato. E o jornal O Estado de São Paulo diz que o engenheiro Isvi Skornik, preso na segunda-feira, transferiu 1,5 milhão de dólares para uma conta secreta de João Santana durante a campanha de Dilma em 2014. O PSDB pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que ouça o engenheiro. Para o partido, isso poderá criar uma conexão direta entre recursos desviados da Petrobras e contas da campanha de Dilma. O ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, que foi tesoureiro da campanha de Dilma em 2014, nega. Ele disse que tudo foi feito dentro da legalidade. Asseguro ao Brasil que nada de errado aconteceu nas contas da presidenta Dilma. Todos os contratos foram feitos durante a campanha, são contratos que já foram auditados pelo TSE, que já foram extremamente investigados pelo TSE e nada se encontrou de ilegal nas contas da presidenta.
E em depoimento hoje, a mulher do marqueteiro João Santana, Mônica Moura, confessou à Polícia Federal o uso da conta não declarada no exterior. No entanto, negou o recebimento de recursos ilícitos. Mônica Moura afirmou ainda aos delegados da Lava Jato que os recursos não envolvem dinheiro de campanha no Brasil. A defesa do casal disse que vai pedir que seja revogada a prisão dos dois. O ministro do STF, Celso de Mello, anexou novos fatos narrados por um relator da Operação Lava Jato ao inquérito relacionado ao ministro da Educação, Aloysio Mercadante, do PT, e ao senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB. Os dois são investigados por supostos crimes eleitorais com base na delação do dono da UTC, Ricardo Pessoa. Essas novas informações fazem parte da delação do diretor financeiro da UTC, Valmir Pinheiro. O delator relatou ainda fatos aparentemente criminosos envolvendo também o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, o ex-ministro Hélio Costa, do PMDB, e o ex-deputado Valdemar Costa Neto, do PR. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O governo parece ter entrado numa fase de liquefação. Dilma Rousseff tenta reacender as caldeiras de sua gestão em encontros sucessivos com parlamentares aliados. Mas esses encontros produzem mais vapor do que energia. A Lava Jato potencializa o desgaste. A prisão do marqueteiro João Santana reaproximou o escândalo das arcas eleitorais de Dilma. Enfraquecida e sob pressão, a presidente não consegue liderar nem o seu partido. O PT rejeita os ajustes propostos por Dilma. Trancada em seus rancores, Dilma assiste impotente ao derretimento da economia. Hoje, a nota do Brasil foi rebaixada pela terceira agência de análise de risco, a Moody's. O selo de bom pagador do Brasil foi definitivamente para o beleléu. E as agências sinalizam novos rebaixamentos. Nos encontros com aliados, Dilma fala da crise como se não tivesse nada a ver com o peixe. Comporta-se como uma santa que tem a missão mística de liderar a salvação nacional. Os áulicos e os devotos, que a chamam de presidenta, seguem Dilma sem muitos questionamentos. A procissão vai em direção ao imponderável. O governo tem 3 ritmos: é intelectualmente lento, moralmente ligeiro e politicamente devagar, quase parando. Qualquer dessas velocidades é incompatível com as necessidades do país. Boa noite. O engenheiro da Odebrecht, Frederico Barbosa, disse em depoimento à Operação Lava Jato que fez a obra no sítio de Atibaia, frequentado pela família do ex-presidente Lula a pedido da empreiteira. Mas a versão é diferente da que ele tinha apresentado em janeiro em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. A Polícia Federal, ele disse que realizou a reforma no sítio a pedido de um de seus superiores na Odebrecht e que foi solicitado para acelerar os trabalhos. Em janeiro, tinha negado relação entre a construtora e a reforma do sítio. No depoimento, confirmou ainda 2 informações já ditas ao jornal, que não sabia que o sítio era usado por Lula e que não recebeu pelo trabalho. Nem a Odebrecht, nem a defesa de Barbosa quiseram se manifestar sobre o caso. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reage a pedido de deputados para investigá-lo por repasses à jornalista Miriam Dutra. Ontem, deputados do PT e do PCdoB pediram à Polícia Federal que investigue suspeitas contra o ex-presidente por supostos crimes contra a ordem tributária, evasão de divisas e corrupção passiva. No requerimento, eles citam a entrevista da jornalista Miriam Dutra, com quem a FHC teve um relacionamento extraconjugal, e disse que o ex-presidente teria usado a empresa Brasif Exportação e Importação para enviar remessas para ela no exterior. A Brasif confirmou a contratação da jornalista, mas negou a participação de Fernando Henrique na admissão de Miriam. O ex-presidente também nega ter usado a empresa para enviar dinheiro ao exterior e diz que as acusações são invenções, coisas menores. Todas as vezes, e são muitas, que a Polícia Federal prende alguém ligado ao Petrolão, alguns operadores do esquema lulopetista soltam logo uma mentira sobre mim, querendo, obviamente, confundir com isso a opinião pública.
Reunião do Conselho de Ética que vai julgar o caso de Eduardo Cunha foi suspensa após manobra do presidente da Câmara dos Deputados. Ele iniciou votações no plenário quando o Conselho discutia o processo de sua cassação. As comissões não podem funcionar ao mesmo tempo que o plenário. Desde novembro, o Conselho de Ética discute o caso de Cunha e não saiu da estaca zero. Ele é acusado de quebra do decoro por mentir na CPI da Petrobras ao negar possuir contas no exterior. PMDB vai levar à TV programa com críticas ao governo Dilma. A propaganda será exibida amanhã. A peça traz diagnóstico pessimista da economia do país. O PMDB é o principal partido da base do governo, mas está rachado. Logo no começo, a propaganda faz uma crítica ao cenário político e econômico. Vimos 2015 ir embora, um ano que todos queriam que acabasse logo, sem definirmos para onde ir, sem uma direção firme a seguir. E entramos em 2016 com a mesma sensação de impotência, porque, infelizmente, o desentendimento continua e é grande. Michel Temer, que é o vice de Dilma e o presidente nacional da legenda, fala do clima de desconfiança no país. É natural que haja um sentimento de desconfiança, de abatimento, de pessimismo, o que não nos ajuda em nada. Mas há também motivos para pensarmos positivamente. E é por aí que devemos seguir, porque é por aí que vamos vencer a crise. Já os parlamentares da legenda defendem o que chamam de Plano Temer, um conjunto de propostas apresentadas pela sigla em outubro de 2015 como uma saída para a crise do país. Vem aí, com o apoio da Fundação Ulisses Guimarães, o Plano Temer II, que vai propor como manter e ainda ampliar os ganhos sociais. O senador Humberto Costa, do PT, é o novo líder do governo no Senado. Ele vai ocupar o lugar de Delcídio do Amaral, que foi solto na semana passada, depois de ter ficado preso pela Operação Lava Jato. Delcídio deve retomar as atividades em 15 dias após uma licença médica. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. João Santana, marqueteiro do PT, preso. Prisão temporária que vence quinta. Se tornada preventiva, sem prazo para acabar, se terá pistas dos rumos da investigação. Esse é um jogo de sombras. Há um alvo, verdades, meia-verdades e mentiras. Em relatório, delegados da Polícia Federal informaram ao juiz Moro, aspas, os valores referentes ao trabalho de João Santana desde 2006 totalizam 171.552.000, concluíram os delegados. Não há, isso deve ser ressaltado, indícios de que tais pagamentos estejam revestidos de ilegalidades. Fecha aspas. Em despacho, Moro disse, ao que tudo indica, os recursos foram declarados, todos os recursos foram declarados. É óbvio o jogo de meias-verdades, verdades e mentiras, ainda que o governo simule crer nesse relatório. Afinal, Santana está preso. Como é natural, manchetes e atenção total para o caso. Por isso, é útil se ver também o que não se quer percebido, desventrado. Nas redes sociais, fúria no bando do moralismo caolho. A menção de investigação para demais campanhas e formas de pagamento brotam ódio e ignorância. Espanto, perplexidade, quando se vê o passivo e o passado de muitos dos que escrevem ou bradam contra a corrupção e festejam panelas de ocasião. Muitas são ou foram marqueteiros assessores, conhecem os bons, mas também os maus hábitos desse vasto mundo. Mundo com portas de ir e vir entre o jornalismo e a comunicação corporativa e política. Em campanhas, assessorias, agências de intermediação de informações, não poucas vezes o trabalho é exatamente pontificar sobre a corrupção e o caixa 2 dos adversários. O espanto se dá quando marqueteiros, assessores ou ex surgem pontificando sobre a corrupção, a alheia, a do adversário, jamais sobre a que vivenciaram ou da qual se aproveitam. Esse mundo não é só isso e não funciona só assim, mas muitas vezes também assim, hipócrita, cínico. Não só assim, é claro, mas também assim se forma ou se deforma a opinião pública. Esse é um jogo de sombras. Em busca do futuro, pode esconder o passado, pode expor o presente, como pode também camuflar o presente.
Boa noite. Câmara dos Deputados rejeita a mudança feita no Senado e volta a incluir no projeto de lei que define o que é crime de terrorismo o trecho que deixa claro que a proposta não se aplica a manifestações sociais. O texto segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. O texto final aprovado prevê pena de 12 a 30 anos para quem participar de atos terroristas. Atualmente, a legislação brasileira não prevê o crime de terrorismo. Em caso de eventual atentado, os atos praticados seriam enquadrados com base em outros crimes. Em viagem ao Recife, a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan, classificou o Zika vírus como um mistério. Chan foi ao Recife com o ministro da Saúde, Marcelo Castro. Com ela estava também a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, Clarissa Etienne. A comitiva visitou o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, o IMIP, para ver como é o atendimento das grávidas de bebês com microcefalia. O local é referência no tratamento da doença. Vestindo a camisa da campanha Zika Zero, que ganhou da presidente Dilma Rousseff, a diretora da OMS assistiu a uma apresentação dos números da microcefalia em Pernambuco e no Brasil. Em todo o país, são 4.107 casos em investigação, 583 foram confirmados. Pernambuco é o estado com mais registros. A forte chuva que caiu hoje em São Paulo provocou transbordamentos de rios e córregos e colocou em estado de alerta as subprefeituras de Itaquera, Penha, Itaim Paulista e São Miguel Paulista, todos na Zona Leste. Cidades da Grande São Paulo também foram atingidas. Houve pelo menos 80 pontos de alagamento e 3 desabamentos graves em toda a região metropolitana. Várias ruas ficaram alagadas no bairro de Aricanduva, na zona leste da capital. Automóveis ficaram submersos e o trânsito parou na região por causa do transbordamento do rio Aricanduva. Agora dá uma olhada no que aconteceu aqui em Sapopemba, na zona leste de São Paulo. O asfalto simplesmente cedeu nessa rua e olha só, os canos estão todos quebrados, tanto de água quanto de esgoto, e um carro inteiro caiu dentro desse rombo. E o mais perigoso é que na hora do acidente havia 3 pessoas aqui dentro desse carro. Era um homem que estava com a filha e a neta. A cunhada dele veio prestar ajuda. Primeiro ele tirou a neném no colo dele, né? Aí em seguida saiu a minha sobrinha e ele. Isso aí já saiu, só deu tempo de sair e já caiu. Ele ainda estava tentando ver se conseguia tirar o carro. Aí minha sobrinha começou a gritar para ele soltar o carro, ele soltou. Quando ele soltou já foi. Ele não tirou chave do contato nem nada, tem tudo lá dentro. Os moradores reclamam da má qualidade do asfalto e dizem que isso já aconteceu antes. Já são a 3ª vez. Eles vêm aí, passam um reboquinho por cima aí, ó, e fica por isso mesmo. Sempre está acontecendo isso. Já uma vez caiu lá em cima na escola, né, afundou tudo, e agora ali embaixo também, agora é aqui, ó. Caiu uma Fiorino nesse mesmo local aqui, né? Há 7 anos atrás, caiu um caminhão de lixo, vieram, consertaram, mas ó, como ficou. A região de Santo André, no ABC Paulista, também foi atingida. A cidade de Mauá foi mais uma vez castigada pelas chuvas e teve diversos pontos de alagamento. E agora a previsão do tempo para amanhã com Mariana Armentano. Mantenha o guarda-chuva por perto, porque as pancadas não têm hora para acontecer nessa quinta-feira. O dia vai ser de breves aberturas de sol, ainda entre muita nebulosidade, como foi o dia de hoje. Isso vale para praticamente todas as regiões paulistas. Só na região sul é que o sol deve aparecer com mais força. Mesmo com uma ligeira queda nas temperaturas, o tempo ainda fica bem abafado em todo o estado. Faz até 29 graus amanhã em Marília e 28 na cidade de Franca, Ribeirão Preto e também em Barretos, no norte do estado. Para a Grande São Paulo, a expectativa é de mais um dia de sol escondido entre muita nebulosidade e pancadas de chuva ao longo da tarde até o início da noite. Vamos ver como ficam as temperaturas? Durante a madrugada, mínima de 21 e máxima amanhã de 28 graus por aqui. E aí já começa a esquentar mais. Na sexta, os termômetros chegam aos 30 graus e no sábado faz até 32 graus, com uma diferença. O sol predomina na maior parte do dia. A seguir, dia de protestos na Argentina. Na Bolívia, a presidente Evo Morales reconhece a derrota no referendo de domingo. Quem
quer comunicar, precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. De segunda a sexta, o apresentador mais elegante da TV recebe convidados especiais. Fala sobre assuntos importantes, curte o melhor da gastronomia e nos brinda com musicais de primeira. Tem coisa melhor? Vem me fazer companhia. Todo seu, de segunda a sexta, 10h30 da noite. Magnata Donald Trump vence a terceira prévia consecutiva e está mais perto da indicação para ser o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. Donald Trump derrotou facilmente seus principais rivais na prévia do estado de Nevada. Ele obteve 46% dos votos, à frente dos senadores Marco Rubio, da Flórida, e Ted Cruz, do Texas. Trump já tinha vitórias em New Hampshire e na Carolina do Sul. Agora ele chega como favorito em 11 dos 12 estados onde acontecem primárias na semana que vem, na chamada Super Terça-feira. 2 meses depois de assumir a presidência da Argentina, Maurício Macri enfrenta protestos e greve de funcionários públicos. Os funcionários públicos fizeram passeata até a Casa Rosada, sede do governo nacional, em protesto contra mais de 20 mil demissões no setor. Macri assumiu a presidência em dezembro com a promessa de acabar com o populismo peronista e recuperar a economia do país. Uma das primeiras medidas foi o corte no funcionalismo público. O movimento acontece num cenário de inflação de cerca de 30%, desvalorização do peso e fim do subsídio aos combustíveis. O presidente da Bolívia, Evo Morales, reconhece a derrota do referendo de domingo. Ele não vai poder se candidatar ao 4º mandato consecutivo. Evo Morales disse que perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra e a luta continua. Ele assegurou que respeita o resultado porque faz parte da democracia. O presidente está no poder desde 2006 e convocou o referendo para tentar uma mudança na Constituição, que permitiria mais uma candidatura. O não venceu com 51% dos votos. Evo Morales fica na presidência até 2020, quando termina o 3º mandato. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Drink brasileiro com toque peruano. O Mundo à Mesa fala sobre Fusion Food. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora. Todo Seu.